Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso sexto dia de live. Esperar o pessoal chegando aí aos pouquinhos. Vamos ver se a galera vai chegando, vai animando aí. Tá acabando. Oi, oi, ei Pedro, ei Leti, ei Bianca, ei João. Tudo bem com vocês? Gabi entrou aí também, o Gu, Amanda. Que bom que vocês estão aí, pessoal. Firmes e fortes, né? Nesse penúltimo dia aí. Boa noite, Amanda. Boa noite, Pepe. Galera, então vamos lá, né? Vamos começar aqui a introduzir a nossa live enquanto o pessoal vai chegando. Eu espero que vocês estejam me vendo aí direitinho. Não sei se tá escuro, qualquer coisa vocês falem, tá? Que a gente altera a luz aqui. Pessoal, pra quem tá chegando aí, acho que galera que tá perdida até agora, né? Acho que não ouviu falar do desafio ainda, eu vou explicar. Essa live, ela faz parte de uma sequência de 7 lives aí do nosso desafio Trava no 200 na argumentação Enem. Na live de hoje, a gente vai falar basicamente sobre as cidades, né, e o meio ambiente na redação Enem. Como que a gente consegue ali fazer o uso, né, de repertórios, de conhecimentos de mundo para aprofundar a argumentação, tá bom? E o nosso convidado é o Juninho, mas antes de mais nada eu queria convidar vocês a não desanimar, né? Então vamos ficar juntos aqui, que hoje tem amanhã a nossa última live. Então vamos lá, se chegou até aqui, não desanime, tá bom? Deixa eu chamando o Juninho aqui enquanto isso, galera. Vamos ver se eu encontro ele aqui. Acho que o Juninho ainda não entrou. Juninho, você tá aí com a gente já? Entrou, agora entrou. Agora ele tá aqui com a gente. Deixa eu chamar ele aqui. Muitos casos, gente. Juninho, vou contar pra vocês, viu? Consegue entrar. Oi, gente. Obrigada, Ju. Fala, Juninho. Eu peguei no flagra bebendo água aí, hein? Engraçada. Como vai? Boa noite. Boa noite, tudo bem por aí? Beleza, ótimo. A imagem tá beleza, hein? Tá Tá show, tá escuro? show. Não, tá ótimo. Deu uma pequena travadinha, mas eu acho que é só da conexão mesmo, da entrada. Tá tudo certo. Então tá, se trava aí, você me fala que aí eu vou e mudo de Wi-Fi aqui, beleza? Não, mas tá show. Juninho, então já mostrei, já falei com os meninos aqui que hoje a gente vai falar de cidades e meio ambiente, né? A gente vai falar ali de Uhum. temáticas do Enem que englobam essas duas áreas, não necessariamente juntas, né? Mas que englobam essas duas áreas. E eu queria que você começasse se apresentando aí pra gente. Fala um pouquinho sobre você, seu nome, seu bairro. Eu sou o pessoal Gutierrez. Pessoal, boa noite. Eu sou o Juninho. Acho que muita gente, de repente, que está acompanhando a live aí já me conhece. Eu dou aula de geografia, trabalho no Bernoulli, já tem 16 anos. Já é Nossa, um tem muito tempinho tempo. bom. Muito bom. Trabalho também no Terra Negra, né? E sou formado pela UFMG, já fiz outros cursos, porém não concluí. Já andei aí pelo design de produto, já tentei também por um tempo fazer ciências atuariais, essas coisas, mas me encantei mesmo foi pela geografia, pelas atualidades e assim vai. Né? Eu Hum. sou o pai da Valentina, The Valentine's Girl, e é isso. Eu, assim, aficionado por notícias, adoro ficar acompanhando aí o que acontece no mundo. Mas é basicamente isso. Bacana demais, gente. Bom frisar, Juninho. Assim, realmente um amor pela geografia é muito grande, sim. Lembrando, né, Juninho, pra galera que não sabe e pra galera que sabe aí, fui aluna do Juninho. Eu gosto de falar isso pra te fazer sentir velho, Juninho. Pois é, foi quando, Bela? Foi em qual Diga. ano? Então, Ju, eu acho que você me deu aula. Você me deu aula no primeiro, no segundo e no terceiro? Você lembra, na época? Foi em Foi, todo o né? ensino médio. Isso, Uhum. então você começou a me dar aula em 2012, que eu ficou 2012, 2013 e 2014. Uma Muita, muita, possibilidade muita muito boa, caminhada. eu costumo falar que nos casos como o seu, tudo que você não sabe de geografia, a culpa é minha. Né? Não é verdade? Ah, até parece, né? Mas assim, eu aprendi demais. Inclusive, eu me lembro assim de conversar mesmo com os alunos. Às vezes, na preparação da minha aula, eu escuto sua voz, tipo assim, eu vou colocar algum conhecimento da área da geografia aqui para embasar. Aí eu escuto o Juninho falando, Vale do Silício, Vale Night.
Me vem na hora. Sim, é o esforço que a gente faz para vocês guardarem. E que bom que deu certo, né, Bela? Oi, Não é à desculpa, não toa que ouvi. assim, a gente vai construindo com vocês o conhecimento. E eu me orgulho Uhum. muito de saber que eu dei aula para uma pessoa que hoje é professora, que domina pra caramba o conteúdo. E, aliás, se eu não me engano, sua nota foi a maior da história do Enem na redação. Tem um lance assim, não Não, não, tem? não, não. A minha não, a minha não. É porque foi assim, tem um caso, né, de 2003, na verdade, eu não estava no terceiro ano ainda, eu estava no segundo ano, e eu gabaritei a prova de linguagens. Tem esse caso. Agora, a nota do Enem é maior, eu acho que foi a Alana que tem um caso de que ela foi primeiro lugar geral da UFMG, tem alguma coisa assim. Entendi. Mas você falou que foi muito boa também. Ah, Juninho, mas bacana. Vou me apresentar aqui brevemente também. Às vezes tá chegando galera lá do seu perfil. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela Azevedo, eu sou professora de redação e de linguagem, sou colega de trabalho lá do Juninho, no Bernoulli. É lugar que eu sou muito realizada, amo trabalhar lá. Me formei lá, né? Sou cria do Bernoulli e agora estou trabalhando lá. Brinco com o Romeu, né? Que eu tô retomando o investimento que meu pai fez em mim, né, Juninho? Tô tomando de volta. Mas Que enfim, é isso. legal. Sou formada em letras pela UFMG. Eu tenho uma pós-graduação em gestão escolar, que é uma segunda grande paixão. E estamos aí tentando trazer o ensino realmente mais leve, mais divertido, também nesse novo formato, né? Dessas novas tecnologias aí. É, enfim, sem as quais a gente não vive mais, né, Ju? Pois é. A gente tem que ficar constantemente aprendendo, reaprendendo algumas coisas para Uhum. manter um contato e levar informação também de qualidade, o que é muito importante, né, Bela? Com certeza, com certeza. Aí tem um amigo meu que entrou aqui, o Gustavo. Hum, Gustavo, deixa eu te contar rapidinho, Isabela, ele é monge budista, meu ele tem Deus. mais de 40 anos e está falando que eu dei aula para ele também, tá? Agora todo mundo fica falando que teve aula comigo. Mas, Gustavo, assim, um grande abraço aí, Gustavo. A gente vai fazer uma viagem em dezembro juntos. Ele é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e depois foi sermão budista. O cara é fenomenal. Depois eu vou até. É Gustavo Mucossen, o perfil dele Uhum. aí. Ele está amparando muitas pessoas neste momento aí da pandemia, muita gente passando por algumas dificuldades, e ele dá uma luz aí muito bacana. Gustavo Mucossen, eu sigo ele aí, qualquer coisa, é só mandar um direct. Ele aí, ó, Gustavo Mucossen. Ele tá Grande até falando abraço uma aí. língua diferente aí. Pois é, deve ser japonês, né? Que andou por lá. Mas vamos embora, vamos falar de atualidades, vamos trocar uma ideia aí. Bora, bora, bora. Então, pessoal, para contextualizar vocês aqui, a gente vai falar sobre alguns possíveis temas de redação. Na verdade, a gente vai falar sobre o que já caiu no Enem, relativo aí a cidades e meio ambiente, de maneira mais específica, né? E eu trouxe aqui para o Juninho três desafios, né, Juninho? Que são três novos temas possíveis aí. Então, pode ser que um desses três temas esteja na sua prova do Enem de 2020, então esteja bem atento. Para a gente começar, então, Ju, eu vou falar com você e com os meninos aí o que já caiu, tá? Na verdade, a gente teve lá no Enem de 2012, olha lá, bem antigo, o Juninho me dava aula nesse ano. A gente teve o tema de movimento imigratório para o Brasil no século XXI, né? Que foi um tema bem desafiador na época. Eu me lembro, assim, eu estava entrando no primeiro ano, entrando no ensino médio e já comecei, assim, desesperada, né? O que é isso, gente? Isso que eles chamam de Enem, né? E, enfim, a gente teve lá em 2012, então, esse tema, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Então, um tema bem complicadinho aí, né? Bem específico, recorte bem específico. Mas a gente tem aí 8 anos, né, sem ver nada, absolutamente nada específico de cidades e meio ambiente no Enem. Inclusive, uma das grandes apostas aí, quando a gente fala de Enem, qual pode ser uma aposta, a gente coloca, né, cidades e meio ambiente como algo que possa vir a cair na sua prova. Significa que vai cair? Não significa, mas significa que tem uma grande possibilidade de. Então, esteja atento. E aí, Ju, então esse tema já foi, a gente não vai debater, porque, assim, muito dificilmente o Enem vai repetir tema, mas eu trouxe para você, então, aqui um primeiro tema sobre o qual a gente vai conversar, que é arte urbana, expressividade ou vandalismo. Para a galera que está anotando aí, arte urbana, expressividade ou vandalismo, interrogaçãozinho no final. Então, Ju, esse tema é um tema assim que costuma também dar pano para a manga, né? Porque eu acho que essa divisão específica, essa divisão clara,
é algo muito difícil de se estabelecer, né? Então o aluno fica ali na dúvida, pô, então é expressividade, é vandalismo, em quais casos é expressividade, em quais casos é vandalismo. E um possível argumento que o aluno pode trazer ali é o de que essa arte urbana, ela é uma expressividade de um grupo específico, geralmente grupos de periferia. Tem algo da geografia que a gente possa trazer aí para poder embasar essa ideia, para poder aprofundar essa argumentação? Então, a gente pode falar de muitas coisas, inclusive falar também de uma questão jurídica, como você falou, né? Até que ponto é vandalismo, até que ponto é arte. Primeira coisa dela, que eu acho que é extremamente relevante, porque quando a gente fala de arte urbana, eu acho que é muito comum os alunos pensarem necessariamente em grafite e, em alguns casos, até mesmo em pichação. Uhum, Alguns grafiteiros consideram que a pichação, que não é o trabalho a arte do grafiteiro, né? uhum, Também é arte, tá? uhum, Mas, quando falamos de arte urbana, nós não podemos ficar limitados somente ao grafite e talvez à pichação. A gente tem que lembrar também que o teatro pode ser uma arte urbana. uhum. Não sei se você já viu alguma encenação quando você está passando pelas ruas de Belo Horizonte ou de outra metrópole do mundo, né? Tem também a questão da dança. A dança também pode ser entendida como Uhum. sendo arte urbana. Sabe aquelas estátuas que Uhum. ali perto do Mercado Central sempre tem uma, né? De Você repente tem toma um alguém aqui que susto. não esteja de Belo Horizonte, mas assim, que tem um mercado super bacana, né? E Uhum. na porta do Mercado Central, aos finais de semana, fica lá uma pessoa na Uhum. estatuazinha, né? Uhum. Beleza, é também arte urbana. E tem uma que eu admiro pra caramba, que é o stencil, porque eu sou um fã do Banksy, né? Eu adoro, já até pensei em fazer umas tatuagens do Banksy, porque é muito bacana, ele tem um propósito todo político, social nos seus stencils, né? Para quem não sabe, Uhum. stencil é como se você chegasse ali com uma, Com o como que eu vou falar, com um negativo, molde, né? com um negativo, né? E daí ele Uhum. passa o spray, alguma coisa, ou a tinta e assim vai. Uhum. Beleza. Então nós temos diferentes manifestações artísticas urbanas. Outro ponto importante, essas manifestações são comuns, claro, no meio urbano. E daí o aluno tem que dominar o que é meio urbano. Para nós que somos aqui de Belo Horizonte, existe alguma grande confusão entre o que é cidade e município, Uhum. né? A cidade é onde fica a prefeitura, isso aí é um critério adotado no Brasil, viu, pessoal? No Brasil, a cidade é a sede do município, é onde fica a prefeitura, tá? Para quem é do interior é super fácil ter essa compreensão, porque muita gente mora na cidade, mas conhece um morador do meio rural do seu município. Uhum. No caso de Belo Horizonte, Bela, o nosso município foi todo tomado pela cidade. Eu não conheço ninguém que more no meio rural de Belo Horizonte, porque o que era rural se transformou em um urbano. A Uhum. mesma coisa, você também não conhece. Uhum. Então, a arte urbana é típica do meio urbano, claro, arte urbana. Mas o que é o meio urbano no Brasil? Né? É a sede do município, tá? É onde fica o poder político. Beleza? Uhum. Definido o meio urbano e sabendo que existem diferentes manifestações artísticas urbanas, a gente já começa a trabalhar ali com a redação, né? Uhum. E daí é o seguinte, até que ponto é vandalismo, até que ponto é arte, né? Eu peguei aqui, meu computador tá ligado, eu peguei o inciso 9, são algarismos romanos, né? De repente eu não tenho muita facilidade com isso, mas Nós somos é o humanos. inciso 9 do artigo 5º da Constituição de 1988, tá? Se alguém quiser tomar nota aí, ou então depois Uhum. é só dar um Google que você acha facilmente, mas é o seguinte, é livre a expressão da atividade intelectual, beleza? Uhum. Artística, científica e de comunicação, Uhum. independentemente de censura ou licença. Então, na Constituição lá de 1988, tem um artigo que fala sobre isso. É livre a manifestação artística. Mas aí vem uma questão. Onde que você pode se manifestar artisticamente? Uhum. E daí eu peguei dois artigos do Código Penal. E daí tem história. Que é o seguinte, o Código Penal que está vigente, eu não sabia dela, mas eu adoro ficar pesquisando essas coisas. Uhum. O Código Penal que está vigente hoje é de 1940. É da época do Vargas. Olha que legal. Ela está falando o seguinte, no artigo 163 do Código Penal tem assim, olha, destruir e inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Isso é passível, claro, né, de punição.
Uhum. Então, a manifestação artística pode acontecer desde que você não venha comprometer o patrimônio alheio. Uhum. Beleza? Sim. Só que tem outro artigo que eu vou ler para você, que é o artigo 165. Tem 163, é só você dar um Google aí, quem está acompanhando, é super de boa. O artigo 165 fala o seguinte: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, Uhum. arqueológico ou histórico. Portanto, se você tiver um grafite em uma estátua em uma cidade, está errado, é vandalismo, Uhum. de Sim. acordo com o Código Penal. Sacou? Ele colocou, Sim. o Alex colocou aqui, o artigo 5, inciso 9. Isso, inciso 9. Beleza, beleza, certinho, isso Uhum. mesmo. Artigo 5, inciso 9 da Constituição Federal, viu, Alex? Ótimo, ótimo. E depois eu Uhum. li o Código Penal, tá? Só que, Bela, olha que legal. Nós já entendemos, então, que existe a manifestação artística e que você tem direito de se manifestar artisticamente, intelectualmente, e assim vai. Porém, contudo, todavia, você não pode fazer isso em qualquer lugar, né? Uhum. Só que pesquisa é o que há de mais legal. Eu comecei a ler sobre o assunto, comentei até umas coisas com você e descobri uma coisa super legal. Eu queria ter uma casa, eu moro em um apartamento, mas eu queria ter uma casa com um muro e ter um stencil do Banksy. Uhum. O que queria acontecer com o meu imóvel? Certamente ficaria muito valorizado. Uhum. Ou seja, quando você compromete o patrimônio alheio, este comprometer o patrimônio alheio tem que ser muito pensado, porque um comprometimento com um stencil, com, entre aspas, um grafite do Banksy, de repente é o sonho de várias pessoas porque vai ter uma alta valorização do seu imóvel. Sim. Uhum. Sacou? Então, e isso aconteceu. Recentemente teve um stencil, se eu não me engano, foi na Inglaterra, em uma cidade do interior, apareceu um stencil que tem até uma rodinha da bicicleta, muito interessante, né? Ele colocou a bicicleta Uhum. amarrada, acorrentada, tipo em um poste, sacou? E a roda da bicicleta não estava lá. E o stencil era uma garotinha com a roda da bicicleta fazendo um bambolê. Que legal. Genial. Aí Aham. ninguém sabia o que era, ele pegou e colocou, né, no Instagram dele e assumiu. Assumiu, fica feio, né? Mas ele falou assim: olha, Uhum. essa obra de arte. Aquele móvel ali ficou super valorizado. Tem Show. um print do Banksy, né? Então, olha que legal. Você pode comprometer o patrimônio, Uhum. né? Mas ao mesmo tempo você pode valorizar o patrimônio, né? Porque uma Sim. arte de um artista renomado vai fazer com que você tenha ganhos expressivos financeiros, beleza? Sim, eu E queria daí, morar bem, nessa casa aí. eu também, imagina, além da valorização, você vê isso, como eu sou um fã do Banksy, né? Uhum. Mas aí tem um negócio que é muito legal. Já que a gente vai falar de geografia, vamos lá, né? Vamos. Durante o curso de geografia, a gente trabalha um conceito que é o de gentrificação. Uhum. Você lembra disso, Bela? Eu lembro da sua voz falando isso, Juninho. Impressionante. É, porque gentrificação é um negócio assim, muito interessante. É quando você tem a valorização de uma área, Uhum. beleza? E essa valorização acontece devido aos interesses privados, Uhum. não devido aos interesses públicos. Eu vou dar exemplo aí para ficar mais claro, né? Que é o seguinte: se você tem, por exemplo, a revitalização de uma praça, pô, a revitalização da praça beneficia várias pessoas. Uhum. Agora, se você tem a revitalização de uma parte da cidade, com, por exemplo, construção de bares, você não está valorizando toda a sociedade, você não está beneficiando, melhor dizendo, toda a sociedade. Uhum. Você está atrelado ao interesse privado de valorização de uma área. Sim. Então, o termo gentrificação vem de gentry, né? No Uhum. meu inglês fluente, que remete à nobreza, né? Então, quando você gentrifica, quando você moderniza uma região, você faz com que o público daquela região mude e que com os imóveis daquela região também fiquem muito mais caros. Sim. Tem um exemplo muito claro disso aqui em Belo Horizonte. Nós temos a gentrificação da Rua Sapucaí. A Uhum. Sapucaí sofreu uma certa gentrificação, Sim. né? Tem ali também, perto do Shopping Oi, nós tivemos a Uhum. construção de um prédio muito bonito,
todo espelhado, inclusive contribui aí para a formação da ilha de calor, Uhum. também gentrificação. Mais recentemente teremos a gentrificação aí também da Cracolândia, na cidade de São Paulo, né? A Prefeitura de São Paulo simplesmente limpou, entre aspas, na concepção deles, a Higienizou. Cracolândia. E isso tudo faz com que você tenha valorização do imóvel. E daí que chegamos ao ponto, atrelando arte, tá, à gentrificação. Em Madrid, mais precisamente em um bairro chamado, vou lembrar o nome dele aqui, eu não anotei, mas até o final da live eu lembro. Mas tem um bairro em Madrid, que é um bairro cool, todo legalzinho, né? Uhum. E esse bairro está todo grafitado. Naturalmente, todo mundo está querendo se hospedar nos Airbnb deste bairro, Uhum. porque você se hospeda em meio a uma área que respira arte. E daí tem uma matéria no jornal El País, sugiro que todo mundo leia a matéria, que é a seguinte, eu coloquei aqui, olha, porque é muita informação, mas o Uhum. título é o seguinte, Bela, vou pegar aqui agora. A Show. sua arte aumenta o meu aluguel. Olha que coisa mais linda. Uhum. A gente adora a arte, mas a arte, nesse caso, faz com que você tenha a valorização dos imóveis e as pessoas que ali residem pagarão um aluguel mais caro, Uhum. né? Então, Sim. assim, dá para problematizar legal a questão da arte urbana. Show demais, Juninho. Só para a gente retornar um pouco, muito, muito bacana, assim, todas as contribuições, retomando um pouquinho aí para a questão da própria argumentação, como o Juninho mencionou aí no final, a gente pode falar então, né, Juninho, fazer então uma contraposição aí. Até o próprio comando, né, gente? Quando a gente tem esse comando geralmente construído por uma dualidade, a gente tem arte urbana, expressividade ou vandalismo, esse é um bom convite para a escrita de um texto por contraposição, em que o aluno primeiro pontue, né, ali essa expressividade, como o Juninho falou aí, um fator de valorização de espaços, né, e um fator também de expressividade da cultura, da própria cultura. Por um outro lado, a gente pode falar ali do vandalismo, né, o Juninho até citou aí alguns incisos da Constituição que trazem para a gente, de fato, que a gente tem ali um prejuízo a um bem público, né, e se há esse prejuízo ao bem público, a gente tem ali, inclusive até mesmo no Código Penal, as punições previstas. Então, trabalhar com essa questão da arte urbana como algo valioso, algo válido, né? Desde que não ultrapasse esses limites e também ampliando a noção, né, Juca? Acho que foi isso que eu entendi aqui, ampliar essa noção de arte urbana para além do que é grafite e do que é pichação. É isso mesmo, né? Sim. Inclusive, né, nesse bairro, lá de Madrid, tem vários grafites e eles estão pichando os grafites. Uhum. Então, você pode até entender como sendo uma arte sobre arte, né? Desde que você considere também a pichação uma arte, né? Sim. Porque tem dois grafiteiros que são muito famosos, são gêmeos, né? Eles são de São Uhum. Paulo, eles dominaram o mundo, né? E Sim. os gêmeos falam, olha, a gente começou pichando, e pra gente pichação é arte. Uhum. Pô, ele é artista, se ele fala que pichação é arte, quem sou eu para falar que não é, né? Então, Sim. Sim. de repente, a pichação sobre o grafite é uma arte sobre a arte. Sim, Beleza? sim. Show de bola. E aí, nesse caso também, entender a pichação não apenas como uma depredação, né? Nesse caso, a gente pode entender a pichação como um movimento maior, um movimento ali, enfim, de questionamento, né? Um movimento de esqueci a palavra. Quando a gente vai contra. Não é contra a cultura, mas o movimento quando a gente. Quando os pichadores eles desejam ali reivindicar, essa palavra. Reivindicar ali alguma questão social, cultural. Então, assim, também tentar ampliar essa ideia para também não colocar em caixinha, né? Ai, não. Então, beleza, grafite é arte, pichação é vandalismo, né? Então, tentar ampliar um pouquinho mais esse ponto de vista. Ju, o papo É tá bom, vamos para o verdade. próximo tema, senão a gente vai ficar muito aqui nesse. Posso mais duas coisas? Claro, Porque, assim, lógico. tem gosto demais sobre isso. Primeiro, Aham. quando você falou do grafite e da pichação como sendo uma manifestação social, de reivindicação, alguma coisa assim, tem Uhum. tudo a ver, pessoal, com a década de 70, tá? O grafite começa no Brasil na década de 70, no contexto da ditadura militar. Uhum. Justamente confirmando que a Bela acabou de falar com vocês, que vem aí, vai ao encontro dessas manifestações sociais, dessas reivindicações. Uhum. Beleza? A outra questão, Bela, você estava falando, eu me lembrei, quando você falou assim, olha, o grafite, ou melhor, a pichação, e você falou assim, não, não fugiu o termo.
eu pensei em alguma coisa ligada à demarcação de território. Sim. E daí vem mais um conceito geográfico. Território tem uma relação, pessoal, com poder. E, de repente, na sua cidade, você já deve ter visto isso, cidades do sul de Minas, você vê uma pichação que é 1533. 1533, o 15 remete à letra P, que é a 15ª letra do alfabeto. E o 33, o 3 e o 3, remete à letra C, que é a terceira letra do alfabeto. E daí vem PCC. Quando o PCC chega em uma cidade, normalmente, e domina aquela cidade, através do grafite, eles identificam. Olha, isso aqui, eles identificam não, né? Eles afirmam. Essa área é nossa. Não tem nada de comando vermelho, não tem nada de ADA, que é amigo dos amigos. Aqui é PCC. Sacou? Então, se você se deparar com esse número aí, ó, 1533, eles até escrevem Partido 1533. Agora vocês já estão ligados, é a demarcação do território, é a pichação em relação à demarcação de território. Beleza? Show de bola, Juninho. Excelente. Eu não sabia desse do 1533, não. Bacana, Maneiro, né? bacana assim, né? Por um lado, não tão bacana assim, Informação mas enfim. bacana, mas essa eu não queria no meu muro, não. É, exatamente. Não, não vai Beleza? valorizar muito, não. É, Beleza. não, bacana, bacana. Bom, gente, então a gente falou aí de arte urbana, expressividade ou vandalismo. A gente puxou aqui alguns elementos argumentativos, mas só para lembrar para a galera que está acompanhando aí, na live de hoje a gente vai falar muito sobre outros repertórios e conhecimentos de mundo para embasar a argumentação, mas a gente vai falar propriamente de argumentação na live de amanhã. Então, se você está agarrado aí em argumentação de maneira geral, está tirando sempre 120, 160 na sua argumentação, vem para a live de amanhã aqui no meu perfil que a gente vai falar sobre isso. Também você está super convidado, viu, Juninho? Demorou. Eu vou passar aqui. Bacana, bacana. Vamos lá, então. Segundo ponto. Outro tema que eu trouxe aí, então, de cima da arte, da arte urbana, o segundo vai ser a sociedade contemporânea e a desertificação do espaço público. Para quem está anotando aí, a sociedade contemporânea e a desertificação do espaço público. Quanto a esse tema daí, Juninho, eu confesso que esse tema é um dos temas que eu mais curto, assim, porque eu acho que ele é de uma atualidade tremenda, né? A gente fala de desertificação de espaço público, é claro, é uma coisa muito recente, mas eu vejo a minha vida sendo demarcada por isso, sabe? Quando eu era criança, como que eu via a rua, como que eu tinha essa noção do espaço público, desse espaço público cheio, e hoje em dia, assim, um pouco mais velha, né, marcada já por tantas tecnologias, o tanto que eu vejo que esse espaço público, ele tem, assim, perdido um pouco esse movimento, né? E o aluno no Enem, quando ele se depara com esse tema, né, da desertificação do espaço público, muitas vezes ele trava, tipo, o que que eu vou falar sobre isso? Como que eu posso sair de um senso comum, né? Um primeiro argumento que eu trouxe aqui para a gente poder debater é o argumento de uma tendência ao individualismo, né? E é uma coisa que a galera curte colocar a Bauman aí para falar de relações líquidas, e aí por isso o indivíduo ele se basta, né? Mas vamos tentar pular um pouco do Bauman e ampliar um pouquinho mais. O que a gente pode trazer aí da geografia para poder embasar essa ideia de que, de fato, há essa tendência ao individualismo na contemporaneidade e muito por isso ocorre essa desertificação do espaço público? Então, Bela, a gente pode analisar aí dois processos inicialmente. Eu quero falar da pandemia, que tem uma relação com o esvaziamento do espaço público, mas antes disso, dá para a gente falar de especulação imobiliária. Né? No início dos anos 2000, na primeira década de 2000, o Brasil viveu um período aí de certo crescimento econômico. E a classe média cresceu bastante. E quando a classe média cresce, eu sempre falo isso em minhas aulas, a classe média tem alguns sonhos que são sonhos basicamente materiais. A classe média quer um carro, a classe média quer uma casa, e a classe média, eu até brinco que é também um micro-ondas, porque sem micro-ondas não dá para viver. Não dá para fazer hot pocket dessa dia. Não dá, né? Então, a classe média tem esses sonhos. São os eletrodomésticos, a casa própria e também o carro, no caso da classe média, especificamente brasileira. E quando a procura por imóveis cresceu de forma significativa, na primeira década de 2000, o preço dos imóveis, naturalmente, subiu. E daí tivemos um boom imobiliário, que eles chamaram na época. Na geografia fica mais legal, assim como na sua redação fica mais legal você colocar especulação imobiliária. Os imóveis ficaram mais caros. Beleza?
Imóveis mais caros subiram muito, o preço subiu muito mais do que a capacidade de compra dessa classe média, né? Tanto é que muitas pessoas da classe média não vieram a realizar esse sonho. Mas o grande problema da compra da casa própria, mas o grande problema é que a população de baixa renda, essa não conseguiu comprar a casa de jeito nenhum. Os imóveis começaram a ficar muito caros devido à procura da classe média e a população de baixa renda, sem conseguir comprar imóveis, se deparou com outro problema. Além de não conseguir comprar, devido à valorização dos imóveis, ela também não conseguia alugar. O que essa população de baixa renda fez? Pum, foi embora. Foi embora para as cidades vizinhas, onde o preço do imóvel é mais baixo. Então, o que nós percebemos? Nós percebemos a saída da população de baixa renda das grandes metrópoles brasileiras. Costumo falar que essa população de baixa renda saiu por livre e espontânea pressão. É claro que essa população de baixa renda não queria morar distante do seu trabalho, já que o seu trabalho está na metrópole. Sim. Beleza? Mas, por livre e espontânea pressão, foi onde deu para comprar ou alugar um imóvel. Beleza? No mesmo contexto da primeira década de 2000, tínhamos também um crescimento da violência no Brasil, por motivos que a gente pode trabalhar em outra live, né? Gosto para a gente falar de violência. E, à medida que a violência crescia, a população, favorecida economicamente, foi buscar um refúgio. Foi morar no que os vestibulares, sobretudo paulistas, né, chamam de enclaves fortificados, que são nada mais nada menos do que os condomínios fechados. Beleza? Então, o que nós percebemos? População de baixa renda saiu por livre e espontânea pressão, população de alta renda saiu por livre e espontânea vontade, em um processo de autossegregação. O pobre foi segregado, o rico se autossegregou. Beleza? E é neste momento aí que a gente começa a ter um certo esvaziamento de algumas áreas públicas. Beleza? Quando chegamos na década de 2010, principalmente após 2014 dela, o Brasil entra em uma crise econômica, ainda lá no governo Dilma, né? E quando o Brasil entra em uma crise econômica, com o Estado descapitalizado, enclave fortificado, Alex, com o Estado descapitalizado, os ambientes públicos não receberam investimentos e acabaram sendo sucateados. Então, olha que loucura. Nós tivemos, ao mesmo tempo, o esvaziamento de alguns espaços privados, porque a população de baixa renda saiu, a população de alta renda também saiu. Na década seguinte, porque isso aconteceu na década de 2000, na década de 2010, nós tivemos um sucateamento e um envelhecimento dos espaços públicos. Cara, deu tudo errado para a cidade, né? Por isso que, como você bem colocou, você viveu isso. Nós vivemos isso, o esvaziamento da cidade. Mais recentemente, a pandemia fez com que a renda da população brasileira caísse. Fez com que, vamos colocar aqui, em 3 meses, a gente talvez adiantasse uns 10 anos e aprendêssemos a trabalhar em home office. E daí o que a gente percebe? A população não ver mais a necessidade de repente, trabalhar em um espaço físico no centro de BH. Sim. Muita gente entendeu que o home office pode funcionar perfeitamente. Então, o que nós esperamos agora? Nós esperamos a redução do preço do imóvel. Seja ele um imóvel comercial ou residencial, em função da crise econômica. É fortalecida pelo coronavírus, né? Só que esse esvaziar, ou melhor, essa queda do preço dos imóveis não quer dizer que eles vão ser ocupados, porque não tem ninguém com renda, né, Bela? Então, já eram, talvez esses espaços que ora foram ocupados como escritórios, não sejam mais. E daí teremos agora um novo esvaziamento, uma nova desertificação do meio urbano, em função de uma não demanda por espaços, no caso, privados. Beleza? Então, eu tentei contextualizar, e, na verdade, falei de 3 momentos da década de 2000, né? Que temos aí a saída do pobre, a saída do rico, e talvez a desertificação de algumas áreas privadas. Depois cheguei na década de 2010, falei de crise econômica,
Estado enfraquecido, sem conseguir investir, né, nos espaços públicos que vão ficar obsoletos, sucateados, né? E mais recentemente, quando falamos aí da pandemia, mais um motivo para você ter um esvaziamento urbano. E daí vem o seguinte, a cidade só existe se você tiver pessoas. Uhum. Se você não tiver pessoas, a cidade não existe. E quando eu falo pessoas, não são pessoas dentro de casa, são pessoas em circulação. Beleza? Nossa, show demais, Juninho. Assim, contextualização histórica aí perfeita, muito, muito fantástica mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar assim nessa perspectiva histórica. Eu acho que meu olhar sempre foi muito pontual, né, de pensar nessa questão realmente do investimento governamental que teve queda, sem dúvida alguma, né, ou pelo menos não teve um aumento nos últimos anos. Eu me lembrava, né, mais uma vez, me lembrava muito das suas aulas, assim, de você mencionar isso, mas assim, o nexo histórico, mesmo a gente está tão acostumado a trabalhar na redação com algumas coisas mais pontuais, a gente acaba se esquecendo, mas ele é importantíssimo, né, para o aluno trazer. Então, assim, como esse primeiro argumento, a desertificação, passando aí pela questão, né, da valorização do imóvel, enfim, o pessoal até colocou ali de favorecer a migração pendular, né, Ju? Isso aí eu também me lembro de você Sim, mencionando. Então, essas pessoas sim. que vão morar em cidades vizinhas, mas continuam trabalhando na mesma cidade. De fato, esse é um ótimo argumento para o aluno apresentar, né? Essa desertificação, então, muito, muito, muito por causa dessa valorização dos imóveis, dessa especulação imobiliária. E a gente tem aí um outro argumento possível quando a gente fala da desertificação do espaço urbano, que é a própria chegada da tecnologia. Você chegou a mencionar aí um pouquinho, né, quando você falou desse regime home office, mas eu acho que a gente pode talvez ir além disso daí, pensando principalmente, eu estou pensando aí na minha realidade atual, tanto que eu assim, ia muito ao cinema, e aí chegou Netflix na minha vida e, cara, mudou completamente as minhas idas ao cinema. Então, a minha movimentação ali modificou completamente. O próprio iFood, né? Às vezes eu tô em casa, tô com preguiça, eu não quero sair. Vou e peço Aham. iFood. Tem restaurante com taxa grátis, né? Tem frete grátis. Então, assim, não tem uma justificativa para eu pegar o carro, ir ao restaurante, comer, depois voltar, né? Então acaba que eu Uhum. fico, já peço a comida, já coloco o Netflix aqui, é como se eu estivesse no cinema. Então a gente também pode trazer essa questão como argumento, né? A tecnologia favorecendo o esvaziamento do espaço público, né, Ju? Com certeza. Inclusive, isso é muito perceptível nos shoppings, né? Várias Uhum, lojas fechadas, né? E é interessante, Bela, quando você falou isso, eu lembrei de uma matéria que eu li sobre os Estados Unidos e eles já estavam vivendo este esvaziamento, por exemplo, dos shoppings. uhum, Por dois motivos. O crescimento do e-commerce, né? A uhum, galera agora compra pela internet, eu super compro pela internet, né? E também, no caso específico dos Estados Unidos, a sensação de segurança. Olha que legal isso. Por que os lojistas foram para os shoppings? Porque o mercado consumidor se sentia muito mais seguro dentro de um shopping, que é bosta nenhuma um espaço público, né? uhum, A gente fica pensando nisso, isso não é espaço público, é privado. uhum, Tanto é que, de repente, eu tentar entrar muito mal arrumado no Diamond, eles vão, né, ficar meio uhum, assim. E se barrarem meu acesso, isso aí é uma polêmica, mas podem fazer isso de repente, tá? Mas é uma uhum. questão jurídica, gente, eu não domino muito bem. Mas aí nos Estados Unidos, por que surgiram tantos shoppings? Também por uma questão de segurança. Sim. O consumidor se sentia muito mais seguro em um ambiente mais seguro, não Uhum, na rua. Aí agora você tem uma certa sensação de segurança em algumas cidades americanas aliada ao e-commerce. O que acontece? O cara, ele pode fazer compra na rua porque ele se sente seguro. Ou então ele faz compra da sua casa. Por que o lojista vai pagar um aluguel tão caro dentro de um shopping? Não é mais justificado. Então nós uhum, temos aí a decadência dos shoppings nos Estados Unidos. No Brasil, a gente não pode falar da nossa sensação de segurança, porque ela não existe, né? uhum, Então você não vai falar assim, olha, as lojas fecharam porque os lojistas foram para as ruas, porque o mercado consumidor está muito mais seguro na Rua dos Caetés do que dentro do Minas Shopping. Isso nunca. está errado, né? Mas isso é um reflexo da pandemia, Uhum, né? Os lojistas não estão conseguindo pagar o aluguel, até mesmo porque eles não conseguem comercializar, uhum, né? Então, nós vamos ter o esvaziamento de um espaço, mais alguns espaços na cidade serão esvaziados, né? uhum, E daí a gente pode destacar, no caso específico do Brasil, o e-commerce associado, né, aí com a pandemia.
No caso norte-americano, a gente colocaria mais um elemento, que é o elemento segurança, que aí o lojista pode ir para a rua, que ele Uhum. continua atendendo o seu público tranquilamente. E daí tem um lance muito legal, Bela. Está anotado aqui. Eu estava fazendo pesquisa para a gente trocar uma ideia, e daí eu descobri um filósofo colombiano chamado Armando Silva. E ele foi citado em um artigo se não me engano, da Unesp. E Uhum. ele fala o seguinte, que cada vez mais a noção de cidadania está se deslocando para a ideia de consumidor e não para de um cidadão urbano, dono de direitos políticos e de igualdade. Por que ele fala isso? Porque com a pandemia nós percebemos que algumas praças foram fechadas, Uhum. mas alguns shoppings foram abertos antes das praças. Então, olha que loucura. Caraca. Eu vi, por exemplo, aqui o Shopping Oi foi aberto, tá? Uhum. Mas eu moro próximo da Praça Assembleia, a Praça Assembleia estava fechada. Sim. Então, vou ver novamente, que aí vai ficar claro para caramba. Olha só, a noção de cidadania está se deslocando para a ideia de consumidor e não Uhum. para a de um cidadão urbano. Né? O cidadão talvez seja aquele que consuma, Uhum. não aquele que vive na cidade. Porque quem vive na cidade não está podendo viver, porque a praça estava fechada, mas o cidadão que consome, ele estava indo ao shopping hoje. Olha que piração. Então a gente está tendo a inversão dos valores, Uhum. sabe? O cidadão é quem consome, não é quem vive no espaço urbano. Piração. Show. Eu tô até pensando aqui enquanto você tá falando, Juninho, o próprio fenômeno dessa chegada dos shoppings poderia ser um princípio ali de desertificação do espaço público? Ou não? É, sim, aqui só me perguntaram aqui, como ele se chama mesmo? É Armando Silva. Ele é um filósofo colombiano. Beleza? É Armando Silva, tá aqui anotado, tá? Ô, Bela, em um primeiro momento, eu acho que super pode. Eu vi isso, tá? Você é muito mais jovem que eu, não deve ter visto, mas quando os shoppings começaram a surgir em Belo Horizonte, Uhum. é, e o primeiro foi o BH Shopping, tem até uma curiosidade, sabe aquele símbolo que é o trevinho? Né? Sei. Você já, não é um trevo, né? São quatro negocinhos assim. É trevo de É, quatro eu folhas, acho né? que é um trevinho mesmo. Mas aí, aquele negócio ali é a rotatória que tem ali, Uhum. sabe? Aquelas alcinhas, né? E dali, Sim, daquelas sim. alcinhas do BH Shopping, eles tiraram o símbolo do BH Shopping, que na verdade é de uma rede de shoppings que tem em outras cidades também. E quando Uhum. esses shoppings começaram a surgir e crescer aqui em Belo Horizonte, nós tivemos um esvaziamento, sim, do centro da cidade. Os lojistas, eles não conseguiam vender, porque, como eu falei, o mercado consumidor não se sentia seguro, né? Uhum. Nesse ambiente. Eu lembro que quando era juninho, em 1999, Bela, olha só que loucura. Eu estudava em um colégio municipal que ficava dentro do parque municipal, que era o IMAP. E eu Uhum. pegava ônibus para ir para lá. Eu lembro que eu corri o tempo todo na época a gente chamava de pivete, né? Trombadinha. Eu Uhum. corri o tempo todo. O meu único bem material era uma mochila da Samsonite. E eles queriam pegar a minha mochila. Então, assim, eu saía do colégio correndo para entrar no ônibus, porque senão eu seria roubado. Então, no final da década de 90, início dos anos 2000, o centro de Belo Horizonte era completamente tomado por pessoas realizando pequenos delitos, Uhum. sacou? Então, isso contribuiu para caramba para o esvaziamento do centro. O centro já foi muito mais dinâmico, né? E daí as pessoas, o mercado consumidor, correu para os shoppings, não é isso? Então, Sim, super sim. pode. A intenção do Show. shopping tem uma relação direta aí com a decadência dos centros tradicionais de compras. Achei chique demais. Tô me sentindo inteligente aí na geografia por ter tido esse insight, hein? Beleza demais. Tamo Juninho, junto. então bora para o próximo tema aí, que vai Beleza. ser desafios para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Agora pegando um pouco mais da questão ambiental, né? Não saindo das cidades, mas pulando um pouquinho mais para a questão ambiental, para a galera que está anotando, desafios para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Ju, assim, essa com certeza é uma das minhas maiores apostas, assim, se eu tivesse que investir, colocar dinheiro, falar assim, o que que você acha que vai cair? Eu colocaria todos os meus cobrinhos lá nesse tema, porque eu acho que realmente é um tema que tá passando da hora de ser cobrado, tá passando da hora de a sociedade voltar esse olhar para o meio ambiente, né? E a forma como as coisas estão acontecendo no Brasil escancaram isso.
E aí, Uhum. então, pensando nesse tema, um ótimo argumento que o aluno pode colocar aí é um sistema de produção insustentável que a gente tem, né? Me lembrando aí da época em que eu era sua aluna, há muitos anos atrás, a gente tinha algumas questões, algumas questões específicas, assim, que vocês traziam pra gente, né, vocês professores, relacionadas ali ao avanço da fronteira agrícola, né? E eu também me lembro daquele aulão que a gente fez no ano passado, que eu participei lá junto com vocês, de vocês mencionarem isso. Olha, o agronegócio, ele é importantíssimo para o Brasil, né? Não tem como a gente viver sem agronegócio, sendo que ele ocupa ali uma boa parcela do nosso PIB, né? Enfim, da nossa economia. E Uhum. realmente não adianta nada a gente, nesse tema, crucificar o agronegócio, porque Brasil sem agronegócio, assim, não é praticamente nada economicamente falando, né? Então, quando o Uhum. aluno ele traz essa questão de um sistema de produção que é insustentável, ele pode criticar, né, essa questão do avanço da fronteira agrícola, mas por que que esse avanço acontece, né? Por exemplo, eu estava conversando com o Ângelo aqui, numa das nossas lives anteriores, o Ângelo de Biologia, e ele me falou assim que como a forma como a agricultura no Brasil procede é uma forma muito pouco sustentável, porque não se reaproveita muitas vezes, né, o próprio espaço ali, busca se ampliar de fato as fronteiras. O que a gente pode trazer da geografia para poder embasar essa ideia? Então, Bela, é o seguinte, como você falou, dá para falar super bem do agronegócio e dá para Uhum, falar super mal. O que acontece é que normalmente o aluno ele aprende só uma vertente, né? uhum, Assim, pô, geralmente o professor de geografia começa a falar só mal do agronegócio, aquela coisa toda. E assim, uhum, para você ter ideia, nas minhas aulas eu falo bem de agrotóxico e falo mal, porque uhum. mal todo mundo sabe falar, bem já fica mais difícil. Tem Sim. como você argumentar a favor da utilização de agrotóxico tranquilamente, Uhum, sabe? E com bons fundamentos. Mas o que acontece? O Brasil tem o que nós chamamos na geografia de custo país, né? Pode ser chamado também de custo Brasil, muito alto. Né? O que, que uhum, seria esse custo país ou custo Brasil? É o quanto se gasta para produzir qualquer coisa aqui. Se uhum, for produzir, por exemplo, essa garrafinha de água, nós temos aqui gasto com matéria-prima, uhum. temos gasto com energia, temos gasto com transporte. E, claro, temos gastos com impostos. E tudo isso no Brasil é muito caro. Sim. Isso acaba gerando um desestímulo, vou repetir, um desestímulo à atividade industrial. Né? O empresário do ramo industrial no Brasil é um guerreiro, cara. Se ele tem sucesso aqui, com um país lutando contra ele, ele tem sucesso em qualquer parte do universo. Os empresários brasileiros do ramo industrial são os melhores da galáxia, porque Uhum, eles lutam contra um custo de produção que é muito alto. sim. Em função desse desestímulo, nós acabamos tendo uma composição do PIB muito significativa em relação ao agronegócio. Uhum. Então, o governo acaba estimulando o avanço dessas áreas agrícolas em detrimento de áreas naturais florestadas. Porque precisamos de grana. Só que o custo de produção industrial é muito grande, nossa indústria é pouco competitiva. O que, que nos resta? A gente vai ganhar dinheiro com o quê? A gente pode ganhar dinheiro, vamos produzir aqui porque o clima é ok, tem Uhum. chuva, beleza. É fácil corrigir o solo, beleza. Então, vamos produzir aqui para tentar compor o nosso PIB para gerar receita para esse país. Uhum. Então, um dos argumentos que podem ser utilizados aí para esse avanço contínuo da fronteira agrícola é o próprio não estímulo do setor industrial, as dificuldades de crescer industrialmente neste país, de gerar receita através da indústria, e, ao Uhum. mesmo tempo, uma maior facilidade, devido a vários recursos naturais, de promover o crescimento do PIB através do agronegócio. Seria um Uhum. argumento. Show de Beleza? bola. Beleza. Não, esse argumento aí eu acho que ele é pontual e também é bem embasado, né, Juninho? Porque eu penso assim, se o aluno ele tivesse que escrever isso do nada e falar do Uhum, porquê do avanço da fronteira agrícola, simplesmente por falar dela, às uhum, vezes ele cairia ali num senso comum ou então reproduziria alguns outros argumentos não bem fundamentados. Mas realmente, essa questão do desestímulo, né, uhum. financeiro, econômico mesmo, pode acarretar essa realidade sem sombra de dúvidas, né? Ô, Passando Bia, para frente aqui, Ju, só para a gente deixar, você falar alguma coisa, perdão.
Só para assim, eu acho tão interessante se o aluno ele consegue fazer essa relação, porque Uhum, olha que bacana, você pegar o corretor, pega a sua prova lá, sua prova de redação, e vê que você uhum, tem um conhecimento do país. Olha só, pô, por que que ele argumentou aqui que a fronteira agrícola sempre expande? uhum. Tá, ele foi falar lá da indústria que não tem estímulo, a carga tributária que é muito alta, o Uhum. custo país elevado. Então, Ótimo. para compor o PIB, para gerar receita, o caminho se tornou outro, né? Então, Uhum, assim, cara, você pega a redação, você fala assim, é conhecimento. Esse cara uhum. tem conhecimento. Se ele organizar ali, com seus toques aí de redação, não tem como a pessoa ter uma nota baixa. Com certeza, não, com certeza. E aí, até mesmo pensando nos termos da redação, né? Falar desse custo Brasil, gente, é trazer um repertório sociocultural para o seu texto. Então, assim, com certeza, se você for nosso aluno lá do Bernoulli, você já escutou esse termo alguma vez na vida, porque o Juninho fala dele, assim, fala em sala, sua prova viva de que isso acontece, né, Juninho? Então, assim, tente É, reaproveitar os conhecimentos de mundo que você já possui, né? Não fique inventando moda, enfim, trazendo filósofo que você mal conhece, tenta trazer aqueles conhecimentos de mundo que você já domina. sim, até mesmo porque, de repente, a pessoa que vai corrigir, ela não tem todos os conhecimentos que você acha que ela tem, não. Você começa a Uhum, citar vários filósofos lá, pô, peraí. E daí eu não sei se é verdade, Bela, aí você vai me ajudar. Mas imagine você pegar uma redação, a pessoa citou lá 5 filósofos, você não conhece necessariamente, se as citações estão corretas, a pessoa vai ter que pesquisar para fazer a correção. Ela uhum. deve olhar para essa prova e ficar puta, sabe? Assim, Com não, vou ter que dar certeza. um aqui. Então, tem como você. É igual quando você está lendo uma matéria de jornal, você que está nos Uhum, acompanhando aí, quando você pega e fala assim: nossa, que legal, eu entendi tudo que estava aqui. Eu não uhum, precisei, sabe, abrir o Google e fazer uma pesquisa lá na parte sim. científica para entender isso. E é isso que é necessário, né? Uhum. É a clareza das ideias, né? E eu sempre falo com os meninos assim, é melhor a gente fazer o básico e ser bem compreendido e ter bons argumentos, né? E aprofundar as ideias que inventar muita moda e acabar assim não indo tão bem. Gente, corretor também é ser humano, corretor sente fome, sente sono. Então, se ele fica de saco cheio, Sente já corrigiu raiva. 70 redações naquele dia, ele não vai ter paciência, né, com o seu texto. Claro, claro. Com certeza, Pô, Juninho. E aí, só para a gente fechar aqui os argumentos, para a gente ter um tempinho final para responder as perguntas que o pessoal mandou, um outro argumento possível aí é que a gente pode trazer, quando a gente fala dos desafios para o desenvolvimento sustentável no Brasil, são as dificuldades com a gestão do lixo, né? Que é uma uhum, crescente para a gente aí, né? A gente tem cada vez mais uhum. lixo sendo produzido. E como que o nosso país lida com o lixo, Juninho? O que que a gente pode trazer da geografia aí? Ô, Bela, essa é uma aposta não só sua, como minha também, sabe? Já Uhum, passou da hora de cair alguma coisa específica sobre esse tratamento dos resíduos sólidos. E uhum, assim, eu estava dando aula esses dias e eu levei uma informação que os alunos falaram assim, mas está errado. Não está. É o seguinte, a maior parte dos resíduos sólidos urbanos do Brasil uhum, tem como destino o aterro sanitário. E muita gente, Bela, ainda fica com aquela concepção de que a maior parte do lixo, os resíduos sólidos urbanos, eu vou chamar apenas de lixo agora, a maior parte do lixo vai para lixão. Gente, não vai, né? Vai para os aterros sanitários que estão devidamente preparados para o recebimento desses resíduos sólidos. Nós temos aí o aproveitamento do gás metano, que é gerado na decomposição desse lixo urbano. Temos o aproveitamento do chorume. O chorume é o líquido proveniente da decomposição da matéria orgânica presente no lixo, né? O uhum, chorume é tratado dela e vira fertilizante, sabe? uhum. Então, assim, eles aproveitam o chorume, que é o que causa contaminação para baixo. Quando eu Uhum. falo para baixo, falo de solo e lençol freático. Lençol Eles frenético? aproveitam frenético, eles Uhum, aproveitam o metano, que é o que gera poluição, para cima, uhum, tá? E o metano é aproveitado em São Paulo, nós temos uma termoverde. A termoverde é uma usina termoelétrica que queima metano. Olha que coisa mais bacana. Você queima um combustível, que o metano ele vai ser o combustível dessa usina, reduzindo uhum, a poluição, porque se você emite o metano, você contribui muito mais para a intensificação do efeito estufa do que se você emitisse o CO2, que é uhum. resultante da queima do metano. Então você produz energia reduzindo poluição, cara. É uma termoverde.
Isso já existe no Brasil. Tudo bem que nós não temos várias termoverdes, mas temos, né? Ótimo. Então, assim, esse domínio de conteúdo é fundamental. Além disso, Bela, a gente tem que lembrar também da logística reversa. A logística reversa é super importante. Você saber que existem determinados resíduos sólidos urbanos que são de competência da própria empresa que produziu o produto. Exemplo claro, bateria de celular. Quem vai se responsabilizar pela bateria do meu celular, que é um Samsung, vai ser a Samsung. Então, ela tem que pegar essa bateria, porque está cheia de metais pesados. É a mesma coisa que acontece em relação à bateria de carros, ao óleo do motor do carro. Todos esses resíduos já fazem parte aí do que nós chamamos de logística reversa. Sim. Então, quem fica responsável pelo lixo é quem criou aquele produto, né? Produtos específicos. Então, dá para família também, o Ívalo colocou aqui, ó, dá para falar de muita coisa nessa área, mas acho que o principal toque é lembrar que a maior parte do lixo, do resíduo sólido urbano, tem um destino adequado no Brasil, tá? Vai para os aterros sanitários, quando eu falo a maior parte é mais de 50%, então não fica achando também que é 95%, não, que não é por aí não, beleza? Tranquilo, tranquilo, Juninho. Bora para as perguntas, então, que a gente tem aí 5 minutinhos. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui pra gente. Vamos lá. Se for difícil, não faz não, viu, Beto? Oi? Se for difícil, não passa. Vamos lá. Essa daqui acho que está dividida. Olha, a reconstrução da memória histórica pelos movimentos Black Lives Matter, por exemplo, pode ser. Peraí, que tem o restinho da pergunta. Entendido como uma mistura de expressão, vandalismo, arte, sendo mutável pela perspectiva? Assim, o final é demais, sendo mutável pela perspectiva. Eu entendo como sendo arte, sabe? E uma arte acompanhada, claro, de uma manifestação social. Eu acho muito pouco provável um corretor colocar isso como sendo vandalismo, sabe? E eu acho, assim, eu não colocaria de forma alguma em uma redação que é vandalismo. Sim. O que você acha disso, Bela? Eu também acho. Eu acho que assim, existe uma representatividade cultural e histórica muito grande, né? E a gente tem que entender a arte aí como isso, assim, tudo que tem um valor para a sociedade, de certa forma, tem que ser entendido como arte. Então, eu acho que eu vou nesse mesmo viés seu aí, Ju. Ô, Juninho, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que foram essas duas mesmo. O pessoal foi mandando aí ao longo da nossa live. Deixa eu ver se tem mais alguma, se ficou mais alguma. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Aí a Brenda perguntou ali em cima, será que é mais caro para o proprietário reaproveitar as terras quando a gente estava falando do agronegócio? Eu acho que sim, né? Então, é muito caro, né? Até mesmo porque a expansão da fronteira agrícola acontece através de latifundiários. E os latifundiários normalmente são monocultores, né? E quando você realiza uma atividade monocultora, você acaba exaurindo o solo. Então você tem que, porque você vai retirar sempre os mesmos nutrientes, né? Então você acaba tendo um gasto muito grande para refertilizá-lo, tá? Então é caro, mas a gente tem que entender o seguinte: não é só por isso, não é só porque é caro que acontece a expansão da fronteira agrícola, não. É também porque existe uma demanda internacional em relação àquilo que nós estamos produzindo, com destaque para a soja, para o milho e assim vai. Tá? Então, é um combo de fatores. É caro? É. Mas eu continuo plantando onde eu estou plantando e eu quero mais terra para plantar, porque existe uma demanda internacional. Beleza? Show demais. Juninho, queria te agradecer nesse minutinho final Então, aqui, agradecer muito sua presença, foi muito, muito, muito enriquecedor. Sempre muito bom bater papo com você, saudades, sala dos professores, inclusive. E obrigada mesmo por ter topado, realmente foi muito bom conversar sobre esse tema aí, que nossa super aposta para o Enem 2020, né? imagina que a gente acerta, Bela. Que louco que ia ser. Imagina! Eu que Bacana tô demais. Oi? Valeu por acompanharem. Só rapidamente aqui, Bela, nós lançamos hoje lá na plataforma do Terra Negra, terranegra.online, 90 dias para o Enem, né? Em 90 dias lá nós fizemos todo um planejamento para você ver toda a matéria de geografia, história, filosofia, sociologia e atualidades. Tá? Tem um cronograma lá bacana, depois dê uma olhada.
Qualquer coisa é só me chamar aqui no direct, beleza? Bela, foi um prazer. E aqui, a gente tinha que bater mais papo sobre isso, hein? Sobre esse lance aí de juntar geografia e redação, porque dá muita coisa boa. Dá pano pra manga mesmo, Juninho. Pode deixar que Dá a muito. gente vai conversando aí no backstage e a galera vai gostar. Juninho, faltam 8 segundinhos. Muito obrigada mesmo, viu? Um beijo pra você, um beijo, Beijo pessoal. pra Boa você. noite.